Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade agora ao conteúdo de transformações químicas. Então essa é a parte 2. Na aula passada a gente viu algumas questões sobre transformações químicas. A gente falou sobre as transformações químicas, transformações físicas. A gente viu as reações químicas, que podem ser de vários tipos. A gente viu dois tipos, que foram as reações químicas de adição, as de decomposição. Nós vimos também sobre os diferentes tipos de substâncias, substâncias simples, substâncias compostas. E agora a gente vai ver uma coisa que está muito relacionada com as transformações químicas, que é a parte da termoquímica, que vai relacionar, que vai estudar as reações endotérmicas e as reações exotérmicas e como é que isso é aplicado ao nosso dia a dia. Então, por exemplo, as reações exemplo não, daqui a pouco eu dou um exemplo para vocês, agora vamos para a definição. Então, as reações endotérmicas são as reações ou mudanças de estado físicos em que os reagentes absorvem calor. E as reações exotérmicas são as reações ou mudanças de estados físicos em que há liberação de calor. Então a gente vê que existem dois tipos de reações químicas que elas podem ser ou por absorção de calor ou por liberação de calor. Então vejamos aqui. Nós temos a absorção de calor nas reações endotérmicas e liberação de calor nas reações exotérmicas. Vamos para exemplo. Quando você coloca um gelo, uma pedrinha de gelo, em cima da mesa e deixa lá por um tempo, ali começa a derreter, certo? Então veja só, quando aquele gelo começa a derreter, ele está passando por uma transformação física. Então ele está saindo de estado sólido para estado líquido. Com isso, a gente percebe o quê? Uma absorção ou liberação de calor. Veja só, se o gelo ele está derretendo, ele está aumentando ou diminuindo a sua temperatura. Então, se ele está derretendo, ele está aumentando sua temperatura. Então, digamos lá, ele estava a 0 graus Celsius. Então, ele começa a derreter, derreter, e com isso ele vai aumentando a temperatura, passando para 10 graus, depois 15 graus, e assim até ele se transformar totalmente em líquido. Então, esse tipo de reação é uma reação endotérmica, ou seja, é uma reação que acontece por absorção de calor. Então, ele vai pegar o calor do meio, ou seja, do ambiente no qual ele está, e absorver, ou seja, ele vai ter uma absorção de calor, passando por uma reação endotérmica. Por exemplo, outra reação química. Se você pegar um fósforo e acender, esse fósforo ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a pegar fogo. Então, aquela reação que acontece com o fósforo é uma reação endotérmica ou exotérmica. Ele começa a liberar calor ou absorver calor. Então a gente percebe que o fósforo começa a liberar calor, não é? Porque se você colocar a mão perto do fósforo, você vai acabar queimando. Então ele tem uma liberação de calor. Então a gente tem aí uma reação exotérmica. Então essa é basicamente a diferença entre esses dois tipos de reação, endotérmica e exotérmica, que é o que a gente estuda na termoquímica. Termo lembra calor, certo? Então, aqui eu trouxe esse exemplo aqui em inglês, mas só para vocês verem a ilustração. Então, aqui a gente tem uma pedrinha de gelo, então ele absorve o calor e começa a derreter. Então esse foi o exemplo que eu acabei de dar a vocês. E aqui eu tenho um fósforo sendo aceso, o fogo de modo geral, então ele tem a liberação de calor. Então aqui a gente tem uma reação endotérmica e aqui uma reação exotérmica, certo? Então ignore os termos em inglês, eu só trouxe essa ilustração porque eu acho que foi a mais interessante para vocês conseguirem interpretar, certo? Então as setinhas está de fora para dentro, ele está recebendo, então é endo. De dentro para fora, ele está liberando, então é exo, certo? E continuando aqui, eu trouxe esses dois GIFs e essa imagem embaixo para demonstrar aí o que acontece entre esses três reações que estão acontecendo aí. Então, para vocês conseguirem entender e interpretar. Então, por exemplo, nesse tubo de ensaio é colocado alguma coisa. Então, antes nele, digamos que você tocasse nele, estava meio geladinho. Mas já que colocou essa pedrinha dentro, que provavelmente essa pedrinha seja um metal alcalino ou metal alcalino terroso, já que ele reage com água, então aí a gente tem uma liberação de calor. Então veja só, aqui provavelmente estava um pouquinho gelado, mas quando ele jogou essa pedrinha aqui dentro, a gente percebe que agora começou a explodir, a esquentar. Então aqui a gente tem uma reação por liberação de calor. A gente percebe, está saindo fumaça, está liberando calor. Então a reação exotérmica.
térmica. Nesse caso aqui do milho, a gente tem um milhozinho pequenininho, ele estava lá quietinho na dele, até que você começa a esquentar aquela panela. O milho ele começa a fazer o quê? Ele começa a esquentar. Se o milho começa a esquentar, ele vai estar liberando calor ou absorvendo calor? O milho. Então o que vocês acham? O fogo está liberando calor, por isso está esquentando aquele ambiente. Mas o milho, ele começa a absorver aquele calor. Então ele começa a absorver o calor da panela, ele absorve o calor da panela, absorve até ficar tão quente que ele explode. Então essa reação aqui é uma reação endotérmica. Então vejam a diferença. Em um você tem a liberação do calor e em outro tem a absorção do calor, certo? E aqui a gente tem uma chaminé de uma torre de destilação de petróleo. Então lá em cima está sendo liberado alguns gases e com isso a gente tem aí esses gases sendo queimados, com isso eu tenho uma liberação de calor, que é a mesma coisa que acontece com o fósforo, certo? Então eu trouxe essa imagem aí, que é um tipo de reação exotérmica, para explicar uma coisa a vocês, daqui a pouco a gente vai ver aqui nesse slide, certo? Então, ó, uma coisa bem interessante quando a gente fala sobre reações endotérmicas e exotérmicas é quando elas está aplicada ao nosso dia a dia. Então, para que eu vou querer saber uma coisa endotérmica, uma coisa exotérmica? Enfim, isso vai me servir de quê? A gente viu alguns exemplos do dia a dia, mas pode ser aplicado a coisas mais abrangentes, a coisas que podem estar relacionadas, por exemplo, à nossa locomoção, ao uso de energia dentro de nossa casa. Então, essas reações endotérmicas e exotérmicas, elas acontecem não só com coisas simples, mas com coisas mais complexas. Então eu trouxe aí, por exemplo, o petróleo, que é uma das partes do assunto de vocês, do capítulo, que o petróleo, através de um tipo de reação química, ele acaba sendo responsável pela produção de diversos produtos que são úteis no nosso dia a dia, e entre eles a gente tem aqui, ó, em uma torre de destilação de petróleo, que é o tipo de separação do petróleo, das substâncias, a gente tem a produção, por exemplo, da gasolina, dos gases, que entre eles a gente tem o gás de cozinha, que eles são responsáveis por aquecer, liberar calor e fazer com que, por exemplo, no caso da gasolina, automóveis se locomovam, aqui o gás, sei lá, a comida da nossa casa seja preparada, e entre outras substâncias. Então a gente vê aqui, ó, algumas substâncias na qual o petróleo ele consegue produzir através de um processo chamado de destilação, que é quando a gente tem um produto e eu vou separar ele em outros produtos. Então eu tenho lá aquele líquido preto. Aquele líquido preto, quando ele passa por esse processo, que vocês vão aprender depois, ele começa a separar e formar outras substâncias. Só que não é só esses gases, esses óleos que são produzidos a partir do petróleo. Existem outros produtos que podem ser produzidos através do petróleo, como é o caso, por exemplo, do plástico, a gente tem o caso de tintas, a gente tem cosméticos, então tudo isso eles são produtos, ou melhor, produtos derivados do petróleo. Então veja que o petróleo é um material, uma matéria-prima que é muito rica, que apesar de ser um produto que acaba causando problemas ao meio ambiente, ele é de extrema utilidade no nosso dia a dia. Então, quando utilizado de forma adequada, de forma consciente, ele é um produto que pode sim nos ajudar no nosso dia a dia. Só que a gente vê, né, que existe a produção de muitos plásticos que eles não são, por exemplo, né, no caso de um dos produtos que é derivado do petróleo. O plástico, se ele fosse utilizado de forma consciente, a gente poderia trabalhar com eles constantemente, já que a gente tem a opção de, por exemplo, realizar a reciclagem do plástico. Só que, infelizmente, as pessoas não fazem isso, né? Não há tanto investimento para isso, então por isso os mares, os lixões estão cheios desse material e cheios de outros produtos derivados do petróleo. Então, nós temos essa matéria-prima tão importante, tão útil, só que, infelizmente, ela nem sempre é utilizada da forma mais adequada, certo? Então, a gente vê aí um tipo de produto que ele é utilizado para o nosso dia a dia e que tem essa relação com a termoquímica, ou seja, com reações endotérmicas e reações isotérmicas. Outro produto que é bem interessante comentar com vocês, que eles também passam por esse processo de reação, especificamente a reação exotérmica, é o carvão mineral. Carvão mineral não é aquele carvão que você encontra nos mercados, que você coloca na churrasqueira, aquilo ali é o carvão vegetal, que ele é produzido a partir da queima de madeira. Esse carvão mineral, ele é um carvão que está no solo, que pesquisas apontam que esse carvão é derivado de
antigas florestas de samambaias que chegaram a entrar nesse processo de compactação no solo e todo um processo químico que deu origem a esse material, esse carvão mineral, que infelizmente ele causa poluição ambiental por liberar alguns gases que são produzidos através dessa reação química aí, que acontece por meio de uma reação exotérmica. Então, vou colocar aqui, reação exotérmica, que é quando a gente tem aqui, ó, vou explicar a vocês como é esse processo de uma forma mais simplificada para vocês tentarem entender um pouco, certo? Então, isso aqui é o carvão mineral. Carvão mineral. Para que ele é utilizado, professor? O carvão mineral ele é utilizado para a produção de energia elétrica. Uma das suas utilidades, uma das suas principais utilidades. Como assim? O que acontece é, em uma usina de produção de eletricidade, quando é utilizada a base de carvão mineral, primeira coisa é, para que serve o carvão? Normalmente ele é utilizado para quê? A gente queima ele e ele tem uma durabilidade grande, né, de continuar liberando calor. Então isso acontece quando eu pego esse carvão, ó, peguei esse carvão, vou pegar o laser para ficar mais fácil de explicar a vocês. Eu tenho aqui o carvão, ele passa por uma fornalha e começa a entrar em aquecimento. Esse carvão é queimado. E com isso, eu tenho próximo a essa indústria, enfim, esse ambiente de produção de eletricidade, próximo a reservatórios de água. Então essa água é passada para reservatórios menores, e esse reservatório, com a ajuda do calor produzido pelo carvão mineral, a evaporação dessa água. O vapor dessa água ele passa por turbinas, é como se fosse um vento. Quando é um vento bem forte, ele não gira turbinas, não é? Tipo aqueles os cataventos. Pronto, só que no lugar de vento, a gente tem vapor de água que é produzido de forma mais controlada. Então essa água ela é esquentada, forma um vapor de água e esse vapor de água roda as turbinas. Com a movimentação dessas turbinas, a gente tem, com o uso de geradores, a produção de eletricidade que é passada para as nossas casas. Então veja que isso é uma das formas de gerar eletricidade, é com o uso de usinas à base do carvão mineral. Só que com isso, quando eu queimo o carvão mineral, ele libera gases que contribuem para o efeito estufa. Então por isso é um tipo de fonte de energia não renovável. Ou seja, esse tipo de energia ele tem um período curto de tempo, então ele acaba com o tempo, diferente de, por exemplo, a energia eólica, que a gente tem ventos, ou energia solar, que a gente tem ventos e raios de sol por bem mais tempo do que uma quantidade específica de carvão. E esse tipo de produção de eletricidade, diferente da produção a partir dos ventos e do sol, esse é um tipo de produção de energia não renovável que polui o meio ambiente. Então, a gente tem que esse tipo de produção de eletricidade é uma produção eficiente, é uma produção que produz uma quantidade interessante de eletricidade, mas infelizmente polui o meio ambiente. Então, isso é uma das formas de reações exotérmicas mais utilizadas no nosso dia a dia quando a gente fala em escala maior, certo? Então a gente vê que esses tipos de reações químicas eles estão no nosso dia a dia para nos ajudar no nosso cotidiano. Então a gente vê que isso acontece desde coisas pequenas, como o fato de acender um fósforo, de derreter uma pedrinha de gelo, até a produção de eletricidade ou coisas tão grandes como, certo? Então, gente, a aula de hoje foi isso. A gente falou um pouquinho das reações exotérmicas e endotérmicas, que falam um pouco aí sobre os diferentes tipos de reações que absorvem calor ou que liberam calor. E com isso a gente fecha esse conteúdo de transformações químicas, certo? Então, na próxima aula a gente já entra com conteúdo novo e então a gente se vê na próxima aula, certo? Então, tchau e até a próxima semana.